Eu vou te contar nesse vídeo umas verdades que transformam vidas e pode transformar a sua também. Só presta bem atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter uma sorte danada? Sorte. Enquanto outras lutam e nada anda. Pois é, o nome disso não é destino, não é acaso. É a maneira como cada pessoa se relaciona com o próprio mundo interior. E é aí que entra a lei da atração, que você tanto ouviu falar. Mas antes de qualquer coisa, respira fundo comigo e escuta isso sem pressa. A lei da atração não é magia, não é milagre, não é estalar de dedos, esperar cair do céu. Não, ela é muito mais simples, muito mais lógica e muito mais acessível do que a maioria imagina. A lei da atração funciona como uma espécie de antena. Tudo que você pensa, sente e acredita transmite um sinal. É como se a sua mente fosse uma emissora. O universo, por sua vez, funciona como um enorme espelho. Ele devolve o que você emite internamente. Ele responde à sua vibração, não ao que você fala da boca para fora. E aí vem a primeira chave. Aquilo que você pensa com frequência vira foco. Quando você passa o dia pensando em problemas, seu cérebro começa a procurar mais problemas. Quando você passa o dia pensando em oportunidades, seu cérebro começa a enxergar caminhos que antes estavam escondidos. Sabe quando você compra um carro novo e começa a ver o mesmo modelo em todo lugar? Já notou isso? Não é mágica, é foco. A segunda chave é entender que aquilo que você sente dá força ao seu pensamento. O sentimento. Pensamento sem emoção é fraco. É como ter um controle remoto sem pilha. Agora, quando você pensa e sente ao mesmo tempo, sentindo ao mesmo tempo, quando sente confiança, alegria, esperança, você coloca energia naquela imagem mental que você construiu. Você dá vida ao desejo. É o sentimento que vibra, que transmite, que atrai. A terceira chave em relação à lei da atração é entender que suas crenças determinam o que você permite acontecer. Você pode repetir 1000 vezes, eu vou conseguir, mas se lá no fundo acredita que não merece, que não é capaz, que é difícil demais, você mesmo se bloqueia. As crenças são como portas. Algumas abrem, outras travam. E a soma de tudo isso cria a sua vibração. E essa vibração é o que organiza a sua vida. Por isso tem gente que vive repetindo os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos, os mesmos problemas financeiros, as mesmas frustrações. E tem gente que quando muda por dentro, vê tudo mudar por fora. E como é que a gente muda isso na prática? Com passos simples. O primeiro passo é, preste atenção, ter clareza do que você quer. Não adianta pedir, eu quero uma vida melhor. Melhor como? Em qual área? Quanto melhor? Quanto mais claro for o seu desejo, mais fácil é sintonizar essa antena. O universo não trabalha com frases vagas. O segundo passo é imaginar como se já estivesse vivendo aquilo. Quando você imagina, sente. E não é o sentimento? Visualiza, respira a realidade que quer viver. Seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Você cria no interno o clima que atrai o que você quer no externo. Como eu falei, não é o sentimento que gera essa energia. Então você precisa se sentir. Você precisa fazer esse trabalho de construção dentro de você. De sentir, de normalizar
essa vida que você quer ter como normal, não ter como uma coisa extraordinária, magnífica, mas normal, porque você nasceu para viver o melhor, as melhores experiências. É isto. O terceiro passo é agir como quem acredita. A lei da atração não substitui a ação. Ela abre portas, mas é você quem atravessa. Quando você se movimenta com confiança, você mostra para o universo que está pronto e o universo responde. O quarto passo é soltar, é confiar. Soltar não significa desistir, significa parar de sofrer por causa disso ou daquilo, é trabalhar sem desespero, é fazer a sua parte sem apertar por dentro, porque o aperto, o medo, a ansiedade, tudo isso joga a sua vibração lá embaixo. E quando a vibração cai, o sinal muda. E quando o sinal muda, você atrai o oposto do que deseja. É bronca, né? E por último vem o passo mais importante: manter o clima interno. Um dia de mentalidade certa não compensa 29 dias de preocupação. A vibração é construída na consistência, na persistência. Não é sobre perfeição, não. É sobre frequência. É sobre todos os dias dar um pequeno passo para pensar melhor, sentir melhor e acreditar melhor. Agora deixa eu fazer uma ilustração bem simples, uma metáfora bem simples para fechar tudo isso que eu falei. Imagine uma plantação. O pensamento é a semente. O sentimento é a água. A crença é o solo onde você deposita. A ação é o agricultor cuidando da terra. E o universo devolve exatamente aquilo que foi plantado e alimentado. Não adianta plantar tomate, regar com medo e esperar que nasça uva. E é assim na vida. A lei da atração é isso que eu falei aqui nesse vídeo. Você atrai o que combina com a sua vibração, com o seu sentimento. E sua vibração nasce do que você pensa, sente, acredita e faz. Quando tudo isso começa a caminhar junto, a vida muda. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem no caminho. E aquilo que parecia impossível começa a se aproximar sem muito esforço. Escolha um desejo, só um. Algo que você realmente quer. Coloque clareza nele. Feche os olhos por alguns segundos todos os dias e sinta como se já fosse seu. Faça pequenas ações que aproximem você desse caminho e depois solte para o universo. Confie. Continua vibrando no clima certo e a vida responde.